Fala galera, como é que vocês estão aí, hein? Todo mundo bonzão do coração? A videoaula de hoje sobre as esferas. Vamos aprender a calcular a área, o volume, o fuso esférico, a cunha esférica. E no final desse vídeo nós vamos ter uma demonstração sobre como calcular, da onde que vem, a área da esfera. Olha só, essa daqui é minha esfera, bem simples, com um raio R. E a partir dessa minha esfera de raio R, eu vou ter a área e o volume dela. Olha como é que é muito simples, pessoal. A área da esfera, ela é determinada como sendo assim, ó, 4πr ao quadrado. Olha lá. Então, 4πr ao quadrado é a área da esfera, certo? Como é que é o volume da minha esfera? O volume também é muito simples. 4/3 de π vezes r ao cubo, tá? Então, eu tenho a área da esfera, 4πr ao quadrado, só multiplicação, e o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, certo? Eu deixei até indicado aqui que se eu for querer fazer duas superfícies, no caso circulares aqui de raio R e de raio Dzinho, e eu setar aqui entre elas, entre essas minhas duas circunferências que eu tracei, eu tenho uma distância, ou seja, uma altura Hzinho, tá? Fazendo 90 graus, sabe que a altura faz 90 graus, entre essas minhas duas regiões, eu posso fazer o seguinte, se eu fechar aqui, ó, esse triângulo, falar que aqui também é R, e não só falar como também todo mundo sabe que aqui é R, eu vou ter esse meu triângulo retângulo, aqui, ó, vou até dar uma churada nele aqui, certo? E por um Pitágoras eu consigo determinar a relação entre essa minha altura, entre esse meu raiozinho menor, tá? Que eu chamei de Dzinho, e entre esse meu raiozão maior, ok? Então, ó, hipotenusa, cateto, cateto. Então, R ao quadrado é igual a Hzinho ao quadrado mais D ao quadrado. Beleza? Pessoal, olha só. Se eu for, então, considerar a minha esfera, minha superfície esférica, eu tenho dois conceitos muito importantes aqui. O fuso esférico e a cunha esférica. Olha só. Então, eu tenho a minha esfera aqui, ó, representada, e se eu vier aqui e fazer, o que a gente diz é tirar como se fosse um gomo, tá? Imagina uma laranja e você vai tirar um gomo dela. Eu vou ter meu fuso esférico e a minha cunha esférica. Eu gosto muito de utilizar o livro do professor Paiva, de matemática, e no livro do professor Paiva, ele até dá esse exemplo aqui, ó. Olha só, se você for imaginar, então, esse gomo que você tirou, todo o pedaço, digamos assim, esse corte que você vai fazer da fruta, certo? Essa figura toda, isso daqui é chamado de cunha esférica, certo? E se eu for imaginar só a casca, ou seja, só essa partezinha, a casca da minha laranja, que no caso eu fiz o corte, só essa casca aqui nesse pedaço, eu vou ter a minha ideia do fuso esférico. Então, ó, a cunha esférica e o fuso esférico. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar aqui, ó. O fuso esférico, então, como a gente viu, é a casca, certo? Então, é só essa minha superfície em azul, que está aqui, ó, representada. Se é só essa minha superfície em azul, eu posso determinar ela o seguinte, em graus, tá? 360 graus, ele vai estar para quem, pessoal? Esses meus 360 graus, ele estará para 4πr ao quadrado. Então, se eu estabelecer qual foi a angulação desse meu corte, tá? Eu consigo determinar a área do fuso. Olha lá, certo? Então, 360 graus está para 4πr quadrado. Qual que vai ser, então, esse meu corte, né? Minha angulação, quanto? Eu posso fazer ele um pouquinho maior aqui. Então, esse alvo vai ser diferente. 4πr quadrado, a área do fuso, ok? Não se esqueça que isso daqui ele está em graus, ok, pessoal? Já minha cunha esférica, como a gente percebeu, é o volume todo, tá? Então, se a gente falou em volume, a gente está falando da cunha. A cunha esférica, se eu for querer até representar aqui, ó, eu estou representando no seguinte, eu estou pegando toda essa região aqui, ó, olha só. Então, seria a casca, e no caso da laranja, seria o gomo inteiro aqui, ó. Isso tudo, no meu caso, é a cunha esférica, ok, pessoal? Então, a minha cunha esférica, ela vai ser determinada também em graus. Eu vou até estabelecer aqui em graus a relação, certo?
que vai ficar o seguinte. Então, 360 graus, eles estarão para o meu volume da esfera. 4/3 de π vezes, considerando um raio R, ao cubo. Logo, dependendo da minha angulação, do meu corte, certo? Olha só, até deu uma falhada aqui, meu ângulo alfa, certo? Eu vou ter o volume, no caso da minha cunha esférica. Tranquilo? Então, não se esqueça, fuso esférico, 360 graus, está para a área, tá? O fuso é só a casca. E a cunha esférica, no meu caso, vai ser o volume, o gomo inteiro. Olha só, eu vou até fazer aqui, uma observação do seguinte. Não esqueça você em casa que π radianos, ele vale 180 graus, ok? Então, só fazendo esse obs interessante aí para a gente anotar, tá? Como eu havia prometido no finalzinho desse vídeo, a gente vai falar sobre a área, como que chega na área da esfera, certo? Só para fazer uma demonstração bem rápida. Pessoal, a área da esfera, ela não vale 4πr²? O volume da esfera não vale 4/3 de πr ao cubo, certo? Pessoal, se a gente for ir para o cálculo diferencial integral, se eu derivar o volume, então olha só, a derivada, se eu aplicar a derivada do volume V, eu vou ter o seguinte, vamos tomar cuidado com isso daqui. V, então eu vou aplicar uma derivada do volume em função do raio, 4/3 de π vezes R ao cubo. Se eu derivar isso daqui em função do raio, é a regra do tombo, né? Então, quem tem aqui o expoente, ele vai o quê? Cair. Então, a derivada do volume em função do raio R vai ficar assim, pessoal. 4/3 de π, não se esqueça que esses caras aqui são constantes, vezes o cara que está em cima, ele cai, é a regra do tombo, 3, e aí você subtrai um dele, R ao quadrado. Olha lá, então o 3 com o 3 eu cortei, então a derivada do volume em relação ao raio vai ficar 4πr ao quadrado, ok? E a derivada do volume em função do raio, isso é, como a gente diz, a área, tá? Então, só fazer uma demonstração bem simples aí para vocês. Mas vamos ao que interessa. Como é que a gente chega na demonstração, tá, da área da superfície esférica? Olha só, se eu for imaginar aqui nessa minha primeira figura, tá vendo aqui? Eu tenho a minha esfera e na minha esfera eu vou aproximar a área dela, a área da esfera, fazendo vários prismas. Então eu vou desenhar um prisma, 2 prismas, 3 prismas, eles bem juntinhos. Eu dei aqui uma ideia espaçada para te dizer que são vários que eu vou colocar aqui. E eu vou aproximar esse meu volume, essa minha área da minha esfera por prismas. Então olha só, se eu for considerar um prisma de área da base e altura x, então a altura de cada um desses meus prismas ele vale x, ok? Então x, 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 todas as alturas valem x. O volume dos prismas vai ser o somatório. Então, o volume do primeiro, mais o volume do segundo, do terceiro, do quarto e n prismas desses que eu vou colocar. Bom, a gente sabe que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Então, área da base vezes a altura, da base vezes a altura, até chegar em n vezes, ok? Pessoal, a altura deles são todas iguais, então eu coloco a altura em evidência desses meus prismas. Então eu desenhei vários prismas, só recordando, tá? E coloquei como se fosse colando eles na minha esfera. Então, se eu for pensar o seguinte, que esse volume de todos os prismas, eles vão representar a área da esfera, eu vou aproximar que a somatória de todas as áreas dos prismas vai dar da esfera. Então eu deixo guardada essa relação, que o volume, então, aproximado vai ser a altura dos prismas vezes a área da esfera, que eu vou recobrir essa minha esfera inteira, ok? Bom, continuando, gente. Se eu for pensar, então, agora nessa figura aqui, ó, olha só, nessa figura aqui, que é a mesma dessa, vista de um corte diferente, eu vou chamar que eu tenho duas superfícies esféricas, certo? Então, uma superfície esférica aqui em cima e uma outra superfície esférica menor. Tá? Eu vou até deixar a câmera aqui parada, tá? Quase caiu aqui. Eu vou até deixar a câmera parada aqui, ó. E olha só.
Se eu for considerar, então, essas duas superfícies esféricas, a diferença entre elas é uma espessura x, digamos assim, certo? Então, a maior ela vai ter a menor vai ter um raio Rzinho e a maior vai ter o raio Rzinho mais x. Tranquilo? Ótimo. Então, superfícies esféricas, olha só. Se eu for considerar a diferença entre elas, eu for querer calcular qual que é esse volume, então, entre a maior menos a menor, ou seja, pegar literalmente isso que eu desenhei aqui, que eu achurei aqui em laranja, eu vou ter o seguinte, que o volume ele é a diferença entre a maior menos a menor, certo? Então, 4/3 de π vezes r mais x ao cubo menos 4/3 de π r ao cubo. Então, o volume vai ser 4/3 de π vezes, então, r ao cubo mais 3rx ao quadrado mais 3xr ao quadrado mais x ao cubo. Lembre-se que isso tudo aqui, ó, essa região inteira aqui que eu fiz, é só a abertura desse meu expoente ao cubo, menos 4/3 de πr ao cubo. Legal, então o que você fez daqui para cá? Daqui para cá eu coloquei em evidência todo mundo que tinha 4/3 de π, ó, olha só, 4/3 de π, 4/3 de π, deixei eles em evidência, tá aqui. E aí eu saí juntando todo mundo, então r ao cubo mais 3rx ao quadrado mais 3xr ao quadrado mais x ao cubo menos esse r ao cubo, certo? Então, r ao cubo com r ao cubo, cortei eles. Eu vou ficar 4/3 de π vezes 3rx ao quadrado mais 3xr ao quadrado mais x ao cubo. Percebeu que todo mundo aqui dentro tem x? Ó, x, x e x. Coloquei o x em evidência, tá? Colocando o x em evidência, eu deixei e vou ficar com o seguinte, 4/3 de πx vezes 3rx mais 3r ao quadrado mais x ao quadrado. Pessoal, agora vem a grande sacada. Nesse momento aqui eu estou travado nessa equação. Não consigo mais fazer nada aqui. E eu vou lembrar daqui de cima, olha só, bem dessa partezinha aqui, que eu chamei de 1. Se eu aproximar aqui o volume dessas minhas duas regiões, tá? Que eu fiz toda essa diferença, ele é igual àquele volume lá do começo, ó, que eu aproximei pelos prismas, certo? Então, aproximando os dois volumes aqui, pessoal, eu vou concluir o seguinte, que na verdade esse meu volume, ele é x, que seria a altura dos prismas, vezes aquela aproximação que nós fizemos da área da esfera, tá? Então, olha só, igualando esse volume 2 com o volume 1, eu vou obter isso daqui. E aí eu tenho x de um lado, x do outro, eu vou ficar assim, ó, que a área da esfera vai ser igual a 4/3 de π vezes 3rx mais 3r ao quadrado mais x ao quadrado, certo? Então, cortando os dois x. E agora o pulo do gato final, tá? Daré, então quer dizer que a gente vai sempre calcular a área da esfera assim? Não, pelo contrário. A gente faz o h tendendo a zero, ou seja, isso daqui é uma ferramenta matemática muito comum no cálculo. A gente tende o h quando ele é aproximadamente zero, quer dizer, quando a altura daqueles prismas for aproximadamente zero. Então, a ideia, aqui, não só a altura dos prismas, como também essa espessura x aqui. Então, a grande ideia que a gente vai ter aqui no finalzinho desse exercício é o seguinte, se ele valer zero, essa altura tendendo a zero, que é a mesma coisa que eu fazer que o x vai tender a zero, tá? Eu vou ter o seguinte, aqui sumiu e aqui sumiu. E aí eu vou sobrar aqui esse 3 com esse 3 eu vou cortar, e a área da esfera, pessoal, vai ser igual a 4πr ao quadrado. Certo? Até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço.